O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando João tropeçou na velha arca de madeira no sótão da casa da avó. Seus dedos trêmulos ergueram a tampa, revelando não joias ou cartas esquecidas, mas um diário encadernado em couro rachado, com o nome do avô rabiscado na capa, Manuel. Ao folhear a primeira página, uma frase o gelou: "Hoje, eu o beijei pela primeira vez, e o mundo inteiro desabou ao nosso redor." João fechou os olhos, o coração acelerado como se o próprio avô estivesse ali, sussurrando segredos de uma era que ele mal compreendia. Ele era um designer gráfico de 30 anos, abertamente gay a uma Lisboa moderna, mas aquela descoberta o arrastava para um abismo de dúvidas. E se o avô, o homem que ele idolatrava como pilar da família, tivesse vivido uma vida dupla, sufocada pelo silêncio da ditadura? A avó, Dona Rosa, sempre falara de Manuel como o marido perfeito, o pai devoto que construíra uma vida simples no bairro da Alfama. Agora, aquelas palavras borradas pela umidade sugeriam outra verdade, um amor proibido, talvez o suficiente para abalar as fundações não só da família, mas de toda a cidade. Ele desceu as escadas com o diário apertado contra o peito, o ar úmido do Tejo infiltrando-se pelas janelas entreabertas. A casa, um casarão azulejado do século XIX, rangia como se guardasse rancores antigos. João sentou-se à mesa da cozinha, onde a avó preparava o bacalhau à brás, seu ritual noturno. "O que é isso, meu menino?" perguntou ela, os olhos enrugados brilhando de curiosidade. João hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado. "Avó, o avô." Ele escreveu sobre um homem. Um amor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da panela. Dona Rosa largou a colher, o rosto pálido como as paredes caiadas. "Não leia isso, João. Alguns fantasmas devem ficar enterrados." Mas João não parou. Naquela noite, deitado em sua cama no chiado, ele devorou as páginas. O diário de Manuel começava em 1942, no auge do regime salazarista, quando Lisboa era um labirinto de sussurros e olhares furtivos. Manuel, um jovem de Celão de 25 anos, descrevia encontros clandestinos com um marinheiro chamado António, cujos olhos verdes o hipnotizavam nas docas do cais do Sodré. "Ele cheira a sal e a liberdade", escrevia Manuel, "mas cada toque é um risco de prisão ou pior." João sentia um arrepio, ele próprio, em sua juventude, enfrentara olhares de desprezo em bares escondidos, mas nada comparado à opressão que as palavras evocavam. As entradas falavam de noites roubadas em vielas escuras, de promessas sussurradas sob a ponte de 25 de Abril, e de um segredo maior: António não era apenas um amante, mas um ativista disfarçado, envolvido em uma rede de resistência contra o Estado Novo, que usava os bares gays como pontos de encontro para distribuir panfletos proibidos. Ao amanhecer, João acordou com uma resolução febril. Ele precisava saber mais. Ligou para o seu melhor amigo, Miguel, um historiador da Universidade de Lisboa que vivia uma vida paralela à dele, abertamente quer, mas marcado por uma separação recente que o deixara cínico. "Miguel, você não vai acreditar no que encontrei", disse João, a voz rouca de emoção. Eles se encontraram no Café Brasileira, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao burburinho de turistas. Miguel folheou o diário, os óculos escorregando no nariz. "Isso é ouro, João. Se for verdade, muda tudo." A resistência em Lisboa tinha ramificações que ninguém documentou assim. Seus olhos se encontraram por um instante longo demais, e João sentiu um formigamento familiar. Miguel sempre fora o amigo que beirava o algo mais, mas o timing nunca fora certo. Enquanto caminhavam pelas ruas empedradas do Bairro Alto, João confidenciou suas dúvidas. "E se isso destruir a memória do avô?" A avó me olhou como se eu tivesse profanado um túmulo. Miguel parou sob um poste de luz, o vento do Tejo agitando seu cachecol. "Ou talvez liberte ele." "E você, João? O que isso desperta em ti?" A pergunta pairou, pesada como o ar úmido. João pensou em sua própria vida, o estúdio de design no Rossio, onde criava campanhas para marcas progressistas, mas ainda lidava com clientes conservadores que questionavam sua sensibilidade. Ele era gay, sim, mas privilegiado, solteiro, bem-sucedido, sem as cicatrizes profundas que Miguel carregava de uma família que o deserdara. Dias passaram em uma febre de pesquisa. João e Miguel mergulharam nos arquivos da Torre do Tombo, poeirentos volumes que cheiravam a mofo e história reprimida. Encontraram menções vagas a reuniões noturnas nos relatórios da PIDE, a polícia política, mas nada concreto. O diário, porém, pintava um quadro vívido. Manuel e António planejavam um grande ato de sabotagem, inundar a cidade com folhetos denunciando a neutralidade de Salazar na guerra, financiada por doações secretas de exilados. Mas o amor deles era o verdadeiro risco, uma traição poderia expor não só a rede, mas seus corações. "Ontem, ele me disse que me ama", escreveu Manuel em uma entrada de 1944. "Mas como amar em um país que nos condena ao silêncio?" Uma tarde chuvosa,
enquanto João decifrava uma página amarelada, o telefone tocou. Era a avó, a voz trêmula: João, venha à casa. Há algo que eu preciso te contar antes que seja tarde. Seu coração disparou. Ao chegar, Dona Rosa o esperava na sala, o diário sobre a mesa como uma acusação. Eu sabia, confessou ela, as mãos entrelaçadas. Manuel não era infiel, como eu pensava no início. Ele amava Antônio como um homem ama uma mulher, ou como você ama, meu neto. Lágrimas escorreram por seu rosto envelhecido. Eu o perdoei, mas o medo nos separou. Ele parou de escrever quando a Pido o interrogou. Antônio desapareceu no mar, dizem que fugiu para o Brasil. João a abraçou, sentindo o peso de gerações. Pela primeira vez, a avó falou abertamente sobre sua própria solidão, sobre como criara os filhos sozinha após a morte de Manuel em 1965, um acidente que agora cheirava a mistério. A revelação os uniu, mas também acendeu uma faísca de conflito. Miguel, ao saber, reagiu com ciúme velado: você está obcecado, João. Isso não é só sobre o avô, é sobre provar algo para si mesmo. Eles discutiram no mirador de Santa Catarina, o Tejo rugindo abaixo como um eco de suas vozes elevadas. Você não entende. Isso pode reescrever a história que era de Lisboa, rebateu João. Miguel virou-se, os olhos feridos. E o que acontece com a nossa história? Você some em fantasmas enquanto eu estou aqui, vivo, sangrando por nós. O beijo que se seguiu foi impulsivo, salgado de chuva e arrependimento, o primeiro de muitos que borrariam as linhas entre amizade e amor. Enquanto isso, o diário revelava camadas mais profundas. Manuel descrevia um artefato escondido, um mapa codificado, desenhado em azulejos de uma igreja esquecida no Moraria, que marcava esconderijos de documentos da resistência. Se Lisboa souber, a cidade mudará, escreveu ele. João, com sua veia de designer, começou a decifrar os símbolos, linhas que se entrelaçavam como veias de um coração partido. Juntos, ele e Miguel visitaram a sede de Lisboa, fingindo serem turistas, mas o padre os observou com suspeita. Esses azulejos são sagrados, murmurou o homem idoso. Não mexam no passado. A tensão escalou quando um artigo anónimo apareceu no jornal público. Descoberta de diário ameaça a reputação de herói local. Alguém vazara a história, a avó. Um parente distante. João sentiu o chão sumir. Telefones tocavam incessantemente, repórteres acampavam na porta da avó. Em uma entrevista forçada na TVI, João defendeu o avô: Manuel não era traidor, ele era corajoso, amando em tempos de ódio. Mas as redes sociais explodiram em ódio, comentários homofóbicos, acusações de propaganda revisionista. Miguel o apoiou, mas o stress rachou sua armadura. Eu te avisei, disse ele uma noite, após um protesto anti-LGBT na Praça do Comércio. O passado nos devora. No entanto, o amor entre eles floresceu na adversidade. Passeios noturnos pelo Lisboa Factory viraram confissões. Miguel revelou sua própria herança, um pai que o expulsara aos 18 por ser gay, forçando uma vida de máscaras acadêmicas. João compartilhou medos de nunca ser suficiente em um mundo que ainda julga. Seus toques eram tímidos no início, evoluindo para abraços que curavam feridas antigas. Você me faz acreditar no amanhã, sussurrou Miguel sob as estrelas do castelo de São Jorge. O clímax se aproximou quando João decifrou o mapa final. Ele apontava para uma cripta sob o convento do Carmo, destruído no terremoto de 1755, mas cujas ruínas guardavam segredos. Com lanternas e corações acelerados, eles entraram à meia-noite, o ar frio como um túmulo. Ali, em uma caixa de chumbo, encontraram não só panfletos amarelados, mas cartas de Antônio, uma delas endereçada a Manuel: se eu não voltar, saiba que nosso amor salvou almas. Use isso para libertar os que virão. Lágrimas embaçaram a visão de João. Era a prova de que o amor deles financiara a fuga de dezenas de perseguidos políticos, mudando o curso sutil da resistência. Mas o perigo espreitava. Um vulto surgiu nas sombras, um descendente distante de Manuel, o tio Carlos, um conservador que via o segredo como mancha familiar. Vocês vão destruir tudo, gritou ele, lutando pelo artefato. A briga foi caótica, socos trocados, lanternas caindo, ecos nas ruínas. Miguel se jogou na frente, levando um golpe que o deixou sangrando. João, em pânico, usou o diário como escudo, gritando verdades: isso não destrói, revela. Seu avô era um herói do amor. A polícia chegou, alertada por um transeunte, e o tio foi detido por agressão. A cidade acordou com a notícia: segredo de amor que era inspira Museu da Resistência em Lisboa. Prefeitos e ativistas se uniram, o diário virou símbolo de uma exposição no Museu do Chiado, celebrando histórias LGBTQ+ salazaristas. Dona Rosa, redimida, doou a casa para um centro comunitário. João e Miguel, agora inseparáveis,
planejavam o design da mostra, azulejos novos, codificados com mensagens de esperança. Anos depois, de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte, João refletiu: o diário não mudara só a cidade, mas seus corações. O amor, outrora sussurrado nas sombras, agora ecoava livre sob o sol de Lisboa. Enquanto a poeira da briga na cripta assentava, João e Miguel saíram do hospital nas primeiras horas da manhã, o ar de Lisboa carregado com o cheiro de pão fresco das padarias acordando. Miguel, com um curativo na testa, apertou a mão de João: valeu a pena. Pelo avô, por nós. Mas o alívio era frágil. O tio Carlos, solto sob fiança, jurara vingança em mensagens raivosas para a família. Vocês profanaram o legado, escrevera ele, cópias enviadas para tios e primos distantes. João sentiu o peso da rejeição familiar novamente, e quando as noites solitárias de sua juventude, quando saíra do armário e vira o pai se afastar. Eles se refugiaram no apartamento de Miguel, no bairro da Graça, com vista para os telhados vermelhos que pareciam um mar de ondas congeladas. Ali, entre livros empilhados e posteres de revoluções esquecidas, eles se abriram como nunca. Eu tenho medo de te perder para isso tudo, admitiu Miguel, traçando os dedos no braço de João. O passado é sedutor, mas o presente sangra. João o beijou devagar, um beijo que falava de promessas. Então vamos construir o futuro juntos. O diário não é fim, é começo. Naquela noite, eles dormiram entrelaçados, o som distante dos elétricos subindo a colina como uma canção de ninar. A manhã trouxe aliados inesperados. Uma jornalista do Expresso, Sofia, uma lésbica de meia-idade com cicatrizes de lutas pelos direitos das mulheres nos anos 80, contatou João. Seu avô era lenda nos círculos underground. Eu era criança, mas ouvi histórias de um tecelão que tecia não só fios, mas liberdades. Ela os convidou para um jantar no Time Out Market, onde ativistas queer se reuniam. Ao redor da mesa, sob luzes penduradas como estrelas, histórias fluíram, de casais forçados a casamentos de fachada, de suicídios silenciados pela polícia moral. João compartilhou trechos do diário, e os olhos de todos se umedeceram. Isso pode ser o catalisador, disse Sofia. Um museu, um festival, algo que honra os invisíveis. Mas o conflito familiar explodiu no enterro simbólico que Dona Rosa organizou para Manuel, no cemitério dos Prazeres. O tio Carlos apareceu com um séquito de parentes conservadores, murmurando preces que soavam como acusações. Ele era homem de Deus, não de pecados, sibilou Carlos para João. A avó, de véu negro, interveio com voz firme: Manuel era homem de coração, Carlos. E seu coração amava amplo. A discussão escalou para gritos, flores pisoteadas, e João saiu correndo, o peito apertado de raiva e dor. Miguel o encontrou no banco de pedra, sob a sombra de ciprestes. Eles não importam, disse ele, limpando as lágrimas de João. Nós importamos. Inspirados, eles mergulharam no design da exposição. João esboçou painéis interativos, azulejos digitais que, ao toque, revelavam entradas do diário em hologramas suaves. Miguel curou os textos, entrelaçando fatos históricos com a narrativa emocional. Mas uma reviravolta veio de uma carta anônima. António não fugiu. Ele voltou, e o segredo maior está no Porto. O coração de João parou. O Porto. A cidade do norte, com suas ribeiras sombrias e cavos de vinho que escondiam mais do que uvas. Eles pegaram o trem alfa pendular, o clique-claque das rodas e quando suas ansiedades. No Porto, sob a garoa fina que molhava as ruas de granito, procuraram pistas no mercado do Bolhão, onde Manuel mencionara um antigo fornecedor de tecidos. Um vendedor idoso, com mãos nudosas, reconheceu o nome: Manuel. O amigo do meu pai. Ele deixava pacotes para um homem de bigode, que vivia na Foz. A pista os levou a uma casa decrépita à beira do Atlântico, onde uma senhora de 80 anos, viúva de um primo de António, os recebeu com chá de limão. António voltou em 1947, contou ela, os olhos distantes como o mar. Casou-se com uma prima para encobrir, mas continuou a luta. O segredo? Um testamento escondido, deixando terras para uma fraternidade, os gays da resistência, para fundar um refúgio. João e Miguel trocaram olhares chocados. Isso explicava rumores de uma propriedade fantasma no Douro, usada como sanatório, mas na verdade um asilo para os perseguidos. A viagem de volta foi tensa. No trem, Miguel confessou: eu te amo, João. Não como amigo, de verdade. As palavras pairaram, e João, com o coração inchado, respondeu com um beijo que selava destinos. Mas ao chegarem a Lisboa, o tio Carlos os esperava na estação, com advogados. O diário é falsificação. Vamos processar por difamação. O golpe foi baixo, provas periciais custariam fortunas que João não tinha. Desesperados,
eles apelaram para Sofia, que mobilizou a comunidade. Uma petição online explodiu, Segredos de Lisboa, com milhares assinando por justiça quer. Manifestações pipocaram no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao vento. João falou em um microfone improvisado: meu avô ensinou que o amor resiste. Vamos resistir juntos. A multidão rugiu, e até Dona Rosa apareceu, de braço dado com uma velha amiga, revelando, em um sussurro para João, seu próprio amor lésbico reprimido nos anos de viúva. O tribunal veio como um furacão. O juiz, um homem de meia-idade com sotaque alentejano, ouviu testemunhas, a senhora do Porto, arquivos da PIDE desclassificados. O tio Carlos desmoronou sob cross-examination, admitindo inveja de uma herança que ele nunca merecera. Vitória, o diário autêntico, e o testamento localizado, terras no Douro agora legadas a um centro LGBTQ+. Mas o verdadeiro teste foi pessoal. Após o verdito, Miguel e João subiram ao Mirador da Lua, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Casamos? Perguntou Miguel, vulnerável. João riu, lágrimas nos olhos: sim. E vamos adotar essa cidade como nossa família. O beijo sob as estrelas foi promessa de eternidade. A exposição inaugurou meses depois, lotada de rostos diversos. Dona Rosa cortou a fita, sussurrando: obrigada, meu menino. Manuel estaria orgulhoso. E assim, o segredo não destruiu, transformou. O sucesso da exposição trouxe uma calmaria ilusória, como o silêncio antes de uma tempestade no Atlântico. João e Miguel, agora noivos, planejavam a reforma das terras no Douro como um retiro quer, vinhedos orgânicos, oficinas de arte, terapias para sobreviventes de trauma. Mas o tio Carlos, amargurado pela derrota, não descansava. Ele aliou-se a um grupo radical conservador, defensores da tradição, que via a história reescrita como ameaça à essência portuguesa. Cartazes anónimos surgiram nas ruas do Chiado: diário falso envenena nossa herança. João acordava suando, pesadelos onde o avô era arrastado por sombras da PIDE. Miguel o acalmava com histórias de resiliência, sua própria, de como sobreviver à rua aos 18, dormindo em albergues do Rossio enquanto estudava à noite. Somos mais fortes que isso, murmurava ele, traçando padrões no peito de João. Seu amor era âncora, caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde flores desabrochavam como seus sentimentos, piqueniques com queijos da Serra e vinhos do Alentejo. Mas o ciúme sutil persistia. Miguel via João absorvido pelo legado, questionando se havia espaço para uma vida comum. Uma carta chegou ao estúdio de João, selada com cera vermelha: o verdadeiro segredo de António está no mar. Mergulhe ou pereça. Assinatura, um símbolo do diário, uma âncora entrelaçada com rosas. Intrigado, João chamou Sofia, que decifrou: isso é código da resistência marítima. António era marinheiro, talvez um naufrágio. Eles contrataram um mergulhador amador, um jovem que é chamado Rui, que mergulhava nas águas do Tejo por prazer e por histórias submersas. A expedição foi ao largo de Cascais, onde ondas azuis dançavam sob o sol de verão. No barco balançante, João segurava o diário como talismã, enquanto Rui descia com equipamento reluzente. Minutos se arrastaram como horas, então, bolhas e um sinal: encontrado. Subiu um baú enferrujado, gravado com iniciais M.I.A. Dentro, não ouro, mas joias simbólicas, anéis de compromisso, fotos borradas de Manuel e António abraçados em uma praia, e um manifesto: pelo amor livre, contra o jugo. Que Lisboa floresce em cores. A descoberta vazou, intencionalmente, por um aliado na imprensa. O país parou, capas de jornais, debates na RTP. Mas o backlash veio feroz. O grupo de Carlos invadiu a exposição uma noite, rasgando painéis, gritando hereges. João e Miguel, alertados por alarmes, correram para defender. Punhos voaram, João levou um soco no ombro, Miguel protegeu uma idosa ativista. A polícia dispersou a multidão, mas o dano era feito: corações partidos, arte destruída. Naquela noite, no hospital novamente, João confrontou Miguel: talvez devêssemos parar. Pelo nosso bem. Miguel, com lábio inchado, rebateu: parar. Isso é o que eles querem. Seu avô não parou por amor. A discussão os levou a uma fratura, dias de silêncio, mensagens não respondidas. João vagou pelo bairro alto, bares e quando risos que soavam falsos. Encontrou consolo em Rui, o mergulhador, que compartilhava histórias de solidão no mar. O oceano não julga, disse Rui, seus olhos castanhos cheios de empatia. Um almoço inocente virou confissão. Rui admirava João, mas João recuou, leal apesar da dor. A reconciliação veio de Dona Rosa. Ela os convocou para um jantar no antigo casarão, agora centro comunitário. O amor de vocês é como o de Manuel,
testado pelo fogo. Ela revelou uma caixa, cartas que escondera, de Manuel para ela, pedindo perdão e força. Eu o amei o suficiente para deixá-lo amar. As palavras curaram, João e Miguel se abraçaram, prometendo terapia de casal, comunicação aberta. Com o baú restaurado, a exposição renasceu maior, amores submersos, com réplicas subaquáticas virtuais. Inauguração no Aquário de Lisboa, peixes nadando ao redor de hologramas de casais históricos. Celebridades que compareceram, o presidente enviou mensagem de apoio. Mas uma reviravolta, testes de DNA no anel de António revelaram um filho legítimo, uma mulher de 70 anos no Brasil, neta de António, que voou para Portugal. Seu nome era Isabel, uma artista plástica com sotaque carioca e olhos verdes herdados. Meu pai falava de um amor em Lisboa que o salvou, disse ela, abraçando João como família perdida. Juntos, eles desenterraram mais, diários de António, descrevendo fugas noturnas em barcos de contrabando, onde amor e política se entrelaçavam. Isabel juntou-se ao Projeto Douro, trazendo visões tropicais para os vinhedos. O conflito com Carlos culminou em um debate público na Culturgest. Ele acusou falsidade, João, com voz firme, leu trechos do manifesto. A plateia aplaudiu, e Carlos, isolado, recuou, meses depois, pediu desculpas em carta, admitindo preconceitos enraizados na própria juventude reprimida. João e Miguel, fortalecidos, casaram-se em uma cerimônia simples no Douro, vinhas como testemunhas, Dona Rosa oficiando com anedotas. Votos trocados ao pôr do sol, pelo passado que nos une, pelo futuro que construímos. A cidade, outrora dividida, agora celebrava, murais de azulejos que nos bairros, festivais anuais honrando Manuel e António. Mas ecos persistiam. Uma noite, João sonhou com o avô, continuo sendo, neto. Acordou sorrindo, sabendo que o segredo mudara não só Lisboa, mas almas. O casamento no Douro marcou um renascimento, mas a vida, como o rio que serpenteava pelas vinhas, trazia curvas inesperadas. João e Miguel instalaram-se temporariamente na propriedade restaurada, uma quinta do século XVIII com paredes de pedra e vistas para vales verdejantes. Ali, entre barris de vinho envelhecido e oficinas improvisadas, João desenhava logos para o retiro, um arco-íris entrelaçado com videiras, simbolizando crescimento resiliente. Miguel lecionava seminários online sobre história que sua voz ganhando confiança a cada aula. Isabel, a neta de António, tornou-se peça central. Sua energia brasileira infundia alegria, aulas de samba nas noites de lua cheia, murais de grafite colorido nas adegas. Meu avô diria que isso é karma bom, ria ela, enquanto plantavam mudas de uvas raras. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Dona Rosa, visitando, confidenciou a João, sua tia Clara, irmã do seu pai, está doente. Ela quer te ver, mas o orgulho a impede. Clara, a conservadora da família, que cortara laços após o escândalo do diário. João hesitou. Ela me chamou de aberração uma vez. Miguel o encorajou, vá. O perdão não é fraqueza, é ponte. A viagem a Évora, no Alentejo, foi árdua, planícies douradas sob sol impiedoso, e quando solidão. Clara, em cama de hospital, parecia frágil, os olhos outrora duros agora suplicantes. Eu errei, João. Vi o que você fez pela memória do Manuel. E invejei sua coragem. Horas de conversa fluíram, arrependimentos dela pela criação rígida, dos filhos que fugiram, de João, pela raiva acumulada. Eles choraram, riram de memórias infantis, João roubando figos do pomar dela. Ao partir, um abraço, volte, com seu homem. De volta ao Douro, a notícia de Clara suavizou o ar, mas uma sombra caiu, vazamento de documentos da PIDE, liberados pelo Arquivo Nacional, mencionando Manuel como suspeito de sodomia e subversão. O grupo de Carlos explorou, publicando panfletos, herói ou traidor. A mídia sensacionalista mordeu, talk shows questionavam a agenda gay na educação. João sentiu o estômago revirar, ele, que sonhava em inspirar jovens, agora via seu nome arrastado na lama. Miguel, pragmático, organizou contra-ataque, podcast Vozes Esquecidas, com depoimentos de sobreviventes salazaristas. Episódios gravados na quinta, sob estrelas, capturavam vozes trêmulas, um homem de 90 descrevendo prisões por imoralidade, uma mulher contando de casamentos forçados para encobrir o lesbismo. João editava os áudios, sua expertise em design tornando-os imersivos, sons de ondas, sussurros em português arcaico. O podcast viralizou, alcançando ouvintes no Brasil e Espanha, onde diásporas portuguesas ecoavam as dores. Mas o pessoal invadiu o profissional. Rui, o mergulhador, visitou a quinta para uma oficina de escultura subaquática. Sua presença reavivou inseguranças de Miguel, ele te olha como eu olhava no início.
João riu, mas o ciúme plantou sementes. Uma noite, após vinho demais, discutiram. Você duvida de mim, acusou João. Miguel confessou medos de abandono, raízes em sua separação passada. A reconciliação foi intensa, promessas renovadas à luz de velas, corpos próximos em vulnerabilidade emocional, sendo confiança mais profunda. Uma descoberta bombástica veio de Isabel. Em arquivos brasileiros, ela encontrou o obituário de Antônio, não fuga, mas execução sumária em 1945, por traição durante uma operação naval. Ele morreu por nós, soluçou ela, segurando uma foto desbotada. O luto coletivo os uniu, organizaram uma cerimônia memorial na Praia da Foz, no Porto, com velas flutuando no mar. Sob chuva fina, ativistas de todo Portugal se reuniram, cantando fados que eram adaptados. João leu a última entrada do Diário de Manuel: sem você, o sal é amargo. O vento levou as palavras como prece. O backlash intensificou. Carlos liderou petição para demolir o Centro de Ouro, alegando profanidade histórica. Assinaturas cresceram entre ruralistas conservadores. João e Miguel viajaram a vilas do interior, batendo porta a porta, compartilhando histórias. Encontraram aliados improváveis, um fazendeiro idoso, gay enrustido, que doou terras adjacentes. Eu vivi no silêncio, não deixarei vocês. A petição falhou, mas o custo emocional foi alto. Miguel sofreu burnout, retirando-se para dias em meditação nas colinas. João, sozinho, refletiu no mirador da quinta. O Tejo distante brilhava, lembrando do avô. O amor é luta diária, pensou. Ele surpreendeu Miguel com um retiro privado, piquenique nas vinhas, com playlist de músicas que marcaram seu namoro, fado moderno misturado à bossa nova de Isabel. Você é meu porto seguro, disse João. Miguel, olhos úmidos, respondeu, e você, minha âncora. O clímax veio com a eleição local. Um candidato apoiado por Carlos prometia limpeza cultural. João e Miguel endossaram opositor, progressista, em comício no Porto. Multidão imensa, discursos inflamados. Mas sabotagem, microfones sabotados, bandeiras rasgadas. No caos, Carlos confrontou João: você destrói nossa família. João, calmo, rebateu: não, eu a salvo, mostrando que amor une, não divide. Um flash, repórteres capturaram o momento, viralizando com paixão. O candidato venceu, o Centro de Ouro expandiu. Isabel retornou ao Brasil, prometendo visitas, deixando um mural, silhuetas de Manuel e Antônio dançando entre videiras. Dona Rosa, recuperada, visitou com Clara, reconciliação familiar completa. João e Miguel, exaustos mas plenos, assistiram fogos no São João do Porto. O segredo mudou a cidade, disse Miguel. E nos mudou. Beijos sob explosões de luz, futuro tecendo-se como fio dourado. Com o Centro de Ouro florescendo, João e Miguel abraçaram rotinas que nutriam a alma, manhãs de yoga nas colinas, tardes de design colaborativo, noites de contos ao redor de fogueiras. Visitantes chegavam, jovens que de Faro Braga, buscando refúgio. João facilitava workshops de identidade, usando o diário como espelho, o que seus ancestrais sussurrariam para você. Histórias emergiam, um adolescente lidando com rejeição familiar, uma trans de Trás-os-Montes sonhando com arte. Cada uma de si a tapeçaria maior da resiliência portuguesa. Mas o passado, teimoso como era em paredes antigas, voltou a rastejar. Uma pesquisa académica, publicada na Universidade do Porto, questionava a autenticidade do manifesto de Antônio, possível fabricação pós-moderna. O autor, um professor rival de Miguel, cheirava a agenda política, financiado por think tanks conservadores. Entrevistas na SIC Notícias o pintavam como guardião da verdade histórica. João sentiu fúria: depois de tudo, ainda duvidam. Miguel, ferido profissionalmente, mergulhou em contra-pesquisa, viagens a arquivos em Coimbra, noites insones decifrando caligrafias. Descobriu correspondência, cartas de exilados confirmando a rede de Antônio, incluindo um testemunho de um diplomata britânico que abrigara o marinheiro em 1944. Mas o stress o consumiu, discussões acaloradas com João sobre prioridades viraram rotina. Você vive para provar, não para viver, acusou Miguel uma noite, após um vinho azedo. João retrucou: e você se esconde em livros para não sentir. Portas batidas, silêncios gélidos. Sozinho no estúdio da quinta, João esboçou furiosamente um póster contra a negação, com sombras de pido dissolvendo em arco-íris. Ligou para Isabel no Rio: prima, preciso de perspectiva. Ela voou de volta, trazendo só o brasileiro. No Brasil, negacionistas vêm e vão, o amor fica. Juntas, eles criaram uma campanha, Amor Autêntico, com vídeos de sobreviventes, viralizando no Instagram. Influencers que compartilharam:
Dianita a ativistas locais, o professor recuou, emitindo esclarecimento humilde. A crise conjugal, porém, persistia. Dona Rosa, sábia, interveio com um retiro familiar no Algarve, praias de areia branca, mar turquesa lavando mágoas. Caminhadas ao nascer do sol viraram terapias informais. Clara, agora aliada, compartilhou sua jornada. Eu era como aquele professor, cega pelo medo. Mas ver você, João, me abriu os olhos. Miguel e João, sentados em dunas, desenterraram raízes, medos de vulnerabilidade, ecos de rejeições passadas. Eu te amo demais para machucar, confessou Miguel. João, mão na dele, então machucamos juntos, e curamos. De volta, fortalecidos, eles adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Manuelzinho, cujos latidos encheram a quinta de alegria. O centro ganhou tração, parcerias com escolas, currículos sobre história LGBTQ+. Mas uma reviravolta pessoal, exames revelaram que Miguel precisava de cirurgia para um problema cardíaco congénito, herança de estresse familiar. Meu coração sempre foi frágil, brincou ele, mas o medo era real. João cancelou projetos, tornando-se cuidador, sopas caseiras, leituras do diário para distrair. Na véspera da operação em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, eles reviveram votos no quarto estéril. Se eu não voltar, saiba que você me salvou, disse Miguel. João, voz embargada, você volta. Pelo nosso futuro. Horas de agonia na sala de espera, Dona Rosa segurou sua mão, contando anedotas de Manuel dançando fada em segredo. O cirurgião saiu sorrindo, sucesso. Recuperação lenta, mas Miguel emergiu renovado, com cicatriz como medalha. Agora, meu coração bate só por você. Eles celebraram com piquenique no Monsanto, sombras de eucaliptos dançando. O legado cresceu. O governo anunciou Dia Nacional da Memória Queer, inspirado no diário. Inauguração em Lisboa, com estátua de Manuel e António na Praça da Liberdade. João discursou, eles nos ensinaram que amor é revolução. Carlos, na multidão, aplaudiu, redenção completa, convidado para o centro como voluntário. Isabel retornou para um festival de arte, pintando um afresco, rios de cor ligando Lisboa ao Douro. João e Miguel, assistindo, sentiram completude. Mas uma carta final chegou, de um neto de um PID, confessando execuções ordenadas, pedindo perdão. Seu avô inspirou minha busca por verdade. No anoitecer, na varanda da quinta, vinho tinto em taças, João brindou, ao segredo que nos libertou. Miguel sorriu, e ao amor que nos mantém. Anos fluíram como o Douro no outono, carregando sedimentos de dor e depositando o ouro de paz. O centro, agora Retiro Arcovinha, abrigava centenas anualmente, retiros de escrita para autores queer, vinícolas inclusivas empregando locais marginalizados, até uma orquestra de fado lésbico que ecoava nas noites estreladas. João, aos 38, expandira seu estúdio para consultorias globais, designs que celebravam identidades fluídas em marcas europeias. Miguel, professor titular, publicara Sombras do Tejo, Amor e Resistência em Portugal, best-seller que ganhou prémios literários. Sua vida conjugal era tapeçaria rica, viagens a Sintra, onde neblina escondia castelos como segredos, fins de semana em Tavira, praias sussurrando promessas. Manuelzinho, grisalho, trotava entre vinhas, companheiro fiel. Dona Rosa, aos 85, presidia o centro com mão leve, sua amizade com Clara florescendo em tardes de bordado, padrões que contavam histórias não ditas. Mas desafios persistiam, sutis como rachaduras em azulejos. Um jovem ativista, Pedro, chegou ao retiro, fugindo de violência homofóbica no interior. Sua intensidade lembrava João jovem, olhos famintos por aceitação. Mentoria virou amizade próxima, jantares onde Pedro compartilhava poesias cruas. Miguel notou, insegurança antiga ressurgindo. Ele te idolatra, comentou casualmente, mas o tom carregava peso. João reafirmou, você é meu mundo. Pedro é espelho do que fomos. A tensão destou durante uma conferência em Madrid. João apresentou o livro de Miguel, mas uma crítica espanhola questionou romantização da opressão. De volta, discussão, você me defendeu fraco, acusou Miguel. João rebateu, eu te elevei. Noite de insônia levou a terapia online com Sofia, agora conselheira. Vocês cresceram na dor, aprendam a crescer no amor, aconselhou ela. Reconciliação em uma escapada ao Açores, vulcões fumegantes, oceanos vastos. Caminhadas em trilhas de lava solidificada espelhavam suas almas, endurecidas, mas férteis. Sob a aurora boreal rara, Miguel ajoelhou, não em proposta, mas em renovação, renovemos votos, aqui, onde o mundo começa. Palavras trocadas ao vento, gratidão por risos, perdão por tempestades.
Uma herança surpresa veio, testamento de Clara, falecida pacificamente, legando a João uma quinta no Alentejo, para que a família floresça em diversidade. Lá, eles plantaram oliveiras, simbolizando paz duradoura. Isabel visitou com filhos, ensinando samba entre colheitas. O ápice cultural, Festival Herdeiros do Segredo, em Lisboa, com o podcast evoluindo para a série da Netflix. Filmagens capturaram essência, atores retratando Manuel e António em cenas tocantes, sem exageros, foco em olhares, toques fugidios. Estreia lotou o grande auditório, lágrimas coletivas. Após, debate com sobreviventes, João moderou, voz madura, o passado não define, ilumina. Carlos, transformado, dirigiu van para o centro, transportando visitantes. Sua confissão é uma fogueira, eu era o prisioneiro do medo. Vocês me libertaram. Abraços selaram cura familiar. Na velhice imaginada, João e Miguel, grisalhos, sentariam na varanda do Douro, Manuelzinho aos pés, não, netos correndo, adotados de jornadas compartilhadas. Dona Rosa, espírito guardião, sussurraria aprovações. O diário, em vitrine de vidro, páginas frágeis como asas de borboleta, testemunhava, um beijo em 1942 mudara uma cidade, sendo fios de amor através de gerações. Lisboa, outrora sussurrante, agora cantava livre, e João, coração pleno, sabia, o segredo maior era o amor, eterno como o Tejo.